Epopeia Socrática, um livro de André Tadei, narrado por Marcelo Gil Tempes. Para mais informações e conteúdo do autor, acesse www.andretadei.com.br. Prefácio. Nada mais justo do que dar a Sócrates uma epopeia exclusiva em seu nome pela injustiça de que lhe deram. Injustiça essa de não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. No entanto, Sócrates não apela para a bajulação ou para o pranto com a intenção de que o livrem, mas para o parecer justo e sereno, esclarecendo os argumentos sem um senão. Embora Sócrates tenha contestado cada argumento que lhe for arrojado, demonstrando que cada um tem um quê de incoerência, foi condenado a tomar cicuta. Em que se tornaria Sócrates se, depois de ter sustentado sem cessar que filosofar é aprender a morrer, ele fugisse como um vil escravo que tem medo da morte? De sua própria fala: nenhum mal pode acontecer a um homem de bem, nem em vida, nem depois de morrer, e que nunca os deuses se desinteressam da sua sorte. Eis, pois, em mão, uma apologia justa de Sócrates. Epopeia Socrática. Homens de Atenas, não sei quando meus acusadores vos bateram forte. Quase cheguei a me esquecer que deu em mim, por tão convencedor e norte foi o discurso deles, apogeu de encravação. Espero que deporte. O que mais me espantou, no tal profuso que inventaram, dizer-vos foi abuso. Eu não vos enganei de modo algum, tampouco precisais em ter cuidado, pela eloquência hábil do incomum. Parece-me a cimeira do ditado não ter empejo do lugar comum. Julgam os atos meus, que eu só degrado, ou chamam de eloquente aquele ser que é genuíno, que vos quer viver. Se a explicação que dizem disso, sou um orador, embora não a deles a maneira. Garanto-vo-lo, ou pouco ou nenhum rigor disseram eles. Da minha boca, bem contrário, vou dizer-vos a verdade. Mas aqueles discursos, bem apessoados, como os seus, jamais serão sequer assomo. Ouvir-vos-ei da minha boca a justa palavra, pois eu creio no que digo. Nenhum de vós espere coisa augusta, pois não seria próprio a vós, amigos, que com a idade minha fosse atusta o intento meu, seria vil comigo. Atenienses, peço a vós perdão, se me escutardes sem nenhum jargão. Pois defender-me-ei cas mesmas, quer noutros lugares, quer também com queixas, frases das quais usei cas bem me quer na praça, a ardileza, sem das gueixas. Pela primeira vez que este affair, aos meus 70 anos, se desleixa. Num tribunal estou sem elo, pela verborréia que tendes, eu sem tê-la. Ora, se eu fosse realmente estranho nesta cidade que se chama Atenas, haver-me-eis perdoado, fanho meu dialecto não seria. Cenas não vos demonstro, pois desemaranho as orações que mal se concatena. E sede justos no que digo, pois a ceucitude faz-se. Tende-vos. Expressar a verdade é do orador a excelência. Eis-me aqui, primeiro, atenienses, devo mesmo pôr as recriminações das quais me esgueiro. São-nas dissimuladas por supor que em luta contra vós estou inteiro. Muitos acusadores vis se ergueram contra mim, e bastante se excederam. A esses temo mais que aquele outro, como também rodeiam-nos. Embora aterrorizadores, estou no potro bastante tempo, não nos menos, ora, do que aqueles, e sempre que aquele outro dizia alguma coisa, mui perora, era para rebaixar-me e desfraudar minha pessoa, que infeliz sem ar. Acriminaram-me sem que deveras, dizendo haver um ser chamado sábio, que investiga os fenômenos e opera tudo o que passa-se na terra. Sábio decor, e transforma as bestas feras em tartarugas, pois que hábil sua estratégia é, banal. À vista disto, fazem-me um ser proselitista. São os acusadores mais temíveis, porque quem ouve-os acredita neles, que os senhores se entregam, com ouvires são,
aos tiranos a descrença. Eles instigam os demais, mas, inclusive a vós integralmente, não para que eles tal como eu mesmo faço. Sou o réu de um julgamento que lhe chamam bel. Além de tudo, tais sujeitos há bastante, e copioso tempo, estão atrás de mim para me julgar. Será com a equidade, deuses meus, e a ação naufragará? Por cima ainda, cá entre nós, vos falavam sem condão, tal como o incipiente, e vos deixáveis se convencer que árbitros drenáveis. E acusaram-me com a minha ausência, o que ninguém decidira sobre os corretivos falsos, quanta agência eles têm, e que absurdo mais salobre é que eu não fora defensor. Vocência deveria explorar, mas com o alfobre torna-se tudo melindroso, mas, no além está, haveras, aliás. O mais absurdo é não saber os nomes e dizer-lhes, exceto aquele autor de comédia ordinária, me consome também aqueles outros seres. Por tais argumentos ao lugar seu vou-me devido, pois da exatidão por mor, eu falosei caírem aos seus pés um por um, sendo todos ao revés. Usaram seu ardil para vos lograr, e bem lograram, sem um reles mas. Esses estão acima de um altar qualquer, e não emitem seja ais, seja também um som, sinal, olhar, tornando-os intrincados e fatais. Não é possível virem cá, impô-los para interrogá-los, não serão consolos. Só posso defender-me deles contra, lutando sombras e atirá-los longe, sem que ninguém esteja quase em lontra. Considerai, pois bem, que se lisonje, não as duas espécies onde encontro os meus detratores. Camafonge dos deuses me culparam tanto o primo quanto o segundo. Assim, me desestimo. Consenti que eu me salve dos censores, antes daqueles, pois os dois provêm de Atenas. Um e outro porta-flores foram envenenados. Ele tem-me a seu juízo, e vós apenas dores. Tenho de ter o escudo meu. Pois bem, em pouco tempo destruir em vós, tentar a detração de sóis a sóis. Gostaria que assim acontecesse, se fosse soberano ter a guisa de salvaguarda para mim, a prece também, e para vós a lei precisa. Mas sei que isso árduo é, quisesse que não o fosse dessarte. Brutaliza o Deus quem não lhe agrada, seja tal ou qual desfecho, quero só o real. Pelo princípio comecemos. Para apresentar a queixa, fez Meleto fé contra mim. Teceu-se assim, preclara a detração. Portanto, comprometo a descrevê-las. Sócrates dispara o pressuposto corpulento e preto, transformando-o em débil e a exceder o temporal e etéreo. Que fazer? Vós próprios vistes isto na comédia daquele que se chama pelo nome de Aristófanes. Deu-se a tal tragédia. A caminhar, o sábio de cognome estava, tudo isso, mui antecédia de pensamento vago. Desengome, assim, um alto risco a vários seres, por conteúdos nada benfazeres. Não falo destas luzes com desprezo, se há pessoa alguma em tal matéria, não eu que tenha a responder ileso a uma severa acusação, que ingéria da parte de Meleto. Mas o teso não tem que ver comigo, e a deletéria minha foi reduzir-se a uma única causa intelectiva e nunca púnica. Antes de prosseguir, aqueles quero agradecer que alguma vez ouviram falar-me. Muitos dentre vós sinceros foram para comigo, pois me adiram em seus ouvidos. Digam sem esmero sobre a pessoa minha. Entreviram, já que, os demais. Assim deveis olhar, para saber que dizem no além-mar. Que nada disto é o que é. De alguém se ouvirdes que me empenho a dar ao homem algum ensino em troca de vintém. Sabei também que é falsidade. Somem os sofistas com tudo que contém. Dissimulados são-nos. Sim, embromem os discente de modo a enganá-los, tal qual ludibriaram-vos, e atá-los. Parece-me excelente que ainda haja alguém capaz de doutrinar humanos, como Hípias de Élide. Sua Drágia funda-se no Cortês, que há muitos anos estava à espera de nascer. A Naja tentou baldá-lo, foi em vão. Explano, assim, que este homem, indo e vindo, outros também, mostrou-se muito infindo.
Tanto Pródigo quanto Gorgias vão de cidade em cidade, se mostrando persuasivos para os jovens, e a elação do argumento os faz deixar em bando, associam-se, ainda assim, à mão livremente. Portanto, não comando grupo nenhum, e ficam gratos pelo ensinamento que lhes dão com zelo. Está aqui, para mais, um homem sábio, que julgo que reside estar no meio de nós, de Paros. Sucedeu em lábios que ele despendeu as dracmas. Sei-o, pois perguntei-lhe próprio, com o alfarrábio dos sofistas. Pois bem, meu Calhas, cheio de potros e vitelos, conseguir algum palafreneiro, está por vir. Podemos dar-lhe um jornal de acordo com a excelência que lhe é devida. Seria um tratador, ou então um gordo agricultor. Mas visto que a corrida trata-se de um sujeito, me remordo não na tiragem. Confiar que incida é necessário sobre alguém. Quem seja entendido da posse da peleja? Suponho, tendo filhos, já pensaste no assunto. Quem o é? Eu disse. Claro, respondeu-me. Meu caro, sedes baste mais, e me diga, sabes, me equiparo contigo. Donde é natural? Contraste das suas lições? De Paros, te declaro que lhe liquido 5 minas. Arte essa conserva que lhe dá tal mártir. Também a ensina com prudência. Pela minha parte, sentir-me-ia ledo e envaidecido, se a capaz camela fosse ligeira no avançar. Procedo, tal como ela, no educar. E vê-la assim, me faz saber que sou um remedo, perto de Calhas. Bem, se eu fosse tal educador, mas sou somente mau. Podeis pensar assim de mim. A tua ocupação, pois bem, capaz, de dá-la é para mim? Em que lugar atua os maldizeres contra ti? Instala balbúrdia teu discurso, mas a crua alegação que diz-me não tem fala. Como é que tais acusações recaem sobre ti? Isso tudo, então se esvai? Diz-me, pois, o que foi, a teu respeito, para prematurarmos mal nenhum. Parece-me honrado isto. Aceito mostrar-vos o porquê me houve um bum. Ouvi. Talvez eu possa estar suspeito, mas ficai a saber que os tais zum ir-se-ão para as verdades florescerem, pois as buscam para só assim viverem. Por nada, atenienses, eu cheguei, senão por uma certa inteligência, pois alcançar aquela digna lei. E qual será então a sapiência? Talvez seja a de um homem próprio, hei de igualar-me a ele na ciência. Mas esses de que há pouco eu falava, é que serão sábios como a lava. Ou então, eu não tenho aquele bom senso do qual os tem, pois são humanas em alto grau. E quem disser em tom só menos, com certeza só esgana os meus preceitos. Meu ser, o dom, se é que posso chamá-lo assim, emana daquele Deus de Delfos, testemunha dou como, uma vez que me transpunha. Não protesteis, nem vos pareça digno os discursos que prego, pois direi não o que afirmo, nem também condignos são-nos, mas atribuo-os ao meu rei, o Querefonte, mais que migo, signo da deferência. Co decreto-lei foi exilado, e voltou convosco daquele exílio. Agora está conosco. Era impulsivo em tudo, se entregava, aquilo a que. Uma vez, a Delfos foi perguntar ao oráculo. Escrava é quem quiser se opor com seu oi, interrompendo-me. Se havia, à brava, alguém sabido como eu. Isto ecoe a resposta de Pítia que eu sou mais multisciente dentre vós e os ás. E disto o seu irmão vos prestará declaração, pois ele mesmo teve suas horas contadas. Donde a má fama me veio, e onde então se ateve, é o que estou a explicar. Quiçá podeis examinar melhor que esteve nesta temática. Pois bem, queridos, pensei como se fosse um indivíduo. Que quererá dizer o Deus? Que dar ele pretende entender? Bem sei que sábio não sou muito, nem no lar de cá, nem de acolá. Que quer a lei com tudo isso? Enfim, por que cegar tais conteúdos? Não é bom. Direi que ele não patranha. Não é-lhe lícito fazê-lo. Sempre um Deus será solícito. Durante muito tempo, combati a essa dificuldade. E o que Deus dirá? Depois de muito estar ali e aqui com as análises, os breus ficaram claros. O que conferi junto com o sábio é que muitos eus mostrou-me o exato resultado
posto pelo oráculo, mas a contragosto. Ao examinar o homem, se passou com quem, isto, preciso não de dar o nome, era um estadista ou mais que isto. E, falando a ele, um ar, homens de Atenas, veio a mim e arfou, que ele não era sabedor do altar. De seguida, tentei mostrar-lhe como ele ansiava sê-lo tal um momo. Tornei-me detestado por inúmeros dos presentes dali. Pensei que era por ser mais sábio. Pode ser sem número que nada saiba do que é bom e vera, mas ele enquanto julga com um número apenas, eu, ao contrário, retivera sempre que nada sei. Então parece-me que estou um pouco além, amadurece-me. Depois disto, a outros fui para vê-los. Se sábios mais, seriam comparando aquele, e fiquei sabendo, ao tê-los comigo, que eles eram todos brandos. E assim, passei a ter aquele selo contra a democracia, por um bando de estadistas. Porém, não pus final na narrativa. Fui, então, coanal. Eu, pelo cão vos juro, pois preciso é que vos diga a exatidão, queridos atenienses, que passou-se isso comigo, enquanto estava tão detido à procura dos sábios. Como um guiso foi o parecer meu. Os que são assíduos apresentaram, mas uma total nudez da sapiência. Que babau! Quanto aos demais, parece-se, valor, de menor, tais humanos, ao contrário, eram os superseres. Antepor a isto, mostra-se sensato. Aclare-o para surgir a sensatez maior. Mas é preciso que o flanar de vários dias meu mostre bem a tal angústia da qual o oráculo me pôs, que ajuste-a. Após os homens do regime e outros, dirigi-me aos poetas, de tragédias, de ditirambos, esperando noutro lugar, até pegarem-me com a rédea da minha ignorância. Daquele outro, vendo os poemas belos, sem assédias, então lhe perguntei que poderia dizer-me para aprender com a homilia. De dizer-vos a vera tenho pejo, atenienses, mas eu faloei é necessário. Concluí, e vejo que dos presentes e também a grei dos estadistas teriam arpejo mais adequado do que aqueles. Dei, portanto, o parecer meu perante o assunto do saber. Então, avante. E foi assim que percebi que era não por sabedoria que os poetas elaboraram suas canções, deveras por um talento natural, que inseta por absorção divina, como a esfera de um adivinho, que a respeito desta ideia manifesta-se belíssimas coisas, porém entendem de nadíssima. Eis o que se passou com os travadores, parece-me. Senti que, por diversas coisas relacionadas aos porta-flores dos travadores, tal e qual as versas julgavam eles ser. Bem, arredores são. Afastei-me então dali, dispersa qualquer ouvinte tais incongruências. Pensei comigo, sou um ser de essência. Para acabar, em direção eu fui aos artesões, pois tinham já captado não ser onisciente, mas me imbuí meramente naqueles pespontados de coisas belas. Não me desvirtue isto por conhecer que sou elevado mais que eles, porém, alguma falta aparentou-me haver. Eis minha pauta. Por praticarem bem a sua arte, cada um julgava ser o mais sabido noutros assuntos importantes. Parte disto ocultava seu saber. Progrido a perguntar a mim se ser distarte é melhor que ser eu mesmo. Então, eu tido esse conjeturar, não houve dúvida em escolher a mim. Jamais mouiva. Escolhi ser nem sábio como a luz deles, nem ignorante como a asneira deles. Aquela coisa que reluz e essa coisa que também se abeira, não as ambicionei, pois eu supus que a sapiência fica na cumeeira, ou seja, em saber que não se sabe, como reconhecer-se após um jabe. Por causa desta apuração que tantos ódios me suscitaram, de calúnias também, ficando fora em quatro cantos por sabichão de fama, da petúnia, da cor personifica e adianto, todo o seu julgar, que sem pecúnia falo-vos livremente. Bem eu julgo ser sabedor, mas eu assaz repugno. Mas é possível, homens, sábio seja, na realidade, o Deus, por este oráculo indica que o saber com a estratégia humana é essencial ao sustentáculo do sabedor, e o Deus não busca e almeja o conhecer por mim, pois seu pináculo está muito além de mim. Meu nome foi um meio
em que ele mui se rói. Fez do meu nome isto. Entre vós homens, o mais sabido é, em rigor, aquele, como Sócrates, que fos de em fora, reconhece o provedor como o sábio mor. O porta-voz, ao contrário, percebe ao pressupor que a sua sabedoria é reles perto daquele que vislumbra tudo certo. Em relação a tudo isso, caço, de acordo com a vontade e a ambição de Deus, tanto os civis, que são devassos, quanto os forâneos. Sendo assim, virão, creio eu, os detentores paripassú para a verdade. E sempre que a razão disser o inverso, então eu mostro com a aplicação de Deus que muito ressoa. Por causa desta ocupação, não tenho tempo para os negócios da cidade, que são digníssimos de nota e senho, nem para os da minha casa. Assim, agrade a Deus. Além do mais, eu desempenho uma influência nos éfebos, brade o opositor à toa, e tem prazer em me escutar para examinar os homens, tal qual eu faço com os demais que dormem. Segue-se que encontram, em grande cifra, creio eu, quem cogita alguma coisa saber, mas sabe pouco ou nada. Chifra, sim, o arquétipo de sábio. Pois cada mancebo, na razão, decifra dos abordados, e, o fim das loisas e coisas, irritam-se só comigo, em vez de se irritarem com o indigno. Eles também expressam isto. É um miserável este ser que anda a corromper os juvenis, e até os mais vividos. Quando alguém demanda aclaramento do que faz, qual é? Não são capazes de reagir. Guirlanda colocam na cabeça dos filósofos, assim se tornam tais como os misósofos. E dizem que os filósofos, que cavam tanto no céu como na terra, os deuses nunca veneram. O argumento travam de que os discursos fracos, semideuses, se transformam em fortes, e depravam a verdade, fingindo sem a deuses saber alguma coisa, mas de nada sabem, não julgo de maneira pada. E desta forma, como são revéis, perseverante com tamanha soma, falam veemente e sem pudor ao rés, de incipiente só de mim, em broma, assim, a todos. Eles são lebréus, e vós as presas, com total tracoma, tendo-vos os ouvidos cheios, há extenso tempo com mentira má. Por causa disto, não Meleto só, como Lícon ou Ânito, vieram para ultrajar-me. Aquele de Mocó me xingou. Este e seus me disseram pelo nome dos artesões os nós, e esse com os seus deram os vitupérios igualmente a mim. Vede, pois, as calúnias do festim. Livrar-se das ofensas é muito duro, ainda mais quando há muito pouco tempo para tal. Espantar-me-ia o escuro ser meu se tornasse claro. Há tempo que um dia chegará aquela, juro eu, verdade, pois bem neste entretempo profiro-vos sem nada suprimir, como também sem nada excluir. E, no entanto, me faço detestar. Mas essa é a prova de que digo a vera e de que o aleive contra mim é ar dessas empresas. E se agora a mera apuração fizerdes para abordar sobre esse assunto, vós, ó, quem me dera, achareis o senão. Acerca disto, espero que faleis sem imprevisto. Quanto aos acusadores, já vos disse o necessário. Agora vou de boa vontade defender-me das asnices do bom Meleto, que sequer se rua por minha causa e também desdisse, e dos demais acusadores. Sou o mesmo anunciado daqueloutros, do qual juraram mui de modo outro. E assim, declara-se que aquele sábio de nome Sócrates incorre em falta por corromper os juvenis. Mui hábil de certo é, e por calcar a pauta dos deuses que a cidade acata. Sábio de cor, pois bem, a acusação não salta sequer um ponto, que eu cometo crime contra o que é justo, contra os verossímeis. Assim afirma-se, eu vos digo sérias ideias, e Meleto brinca muito com elas, atirando-as nas misérias. Finge-se assim zelar com todo o intuito de coisas das quais nunca são etéreas. Pois bem, mostrar-vos-ei o tal circuito desse Meleto. Diz-me cá, senhor, o homem tornar-se-á assaz melhor? Isto possível é, meu caro amigo? Creio que seja. Vamos, diz então a estes magistrados que eu investigo quem, pois, o faz melhor,
Que sabes tão bem é evidente, uma vez que o figo é alarmante a ti, pois isso hão de me indagar. Por isso, a mim trouxeste em face desse júri mui agreste. Agora diz, revela quem os faz melhores, meu Meleto. Não consegues me contestar? Não sentes, como dás um silêncio vexante, que a manteigues tudo é de propósito? Que mais tens a dizer para mim? Que tu te achegues a mim e aos magistrados. Vamos, diz-nos quem é que os faz melhores? Não desdiz-nos? As próprias leis. Não isto foi, meu caro, que te indaguei. Eu perguntei-te como que os homens face maioral. Disparo a ti que o homem tem as leis do tomo? Quem as conhece? Estes homens claros são aqueles juízes. Eu carcomo com a pergunta: são capazes eles de desembrutecer os meus e aqueles? Sim, mais que todos. E capazes são alguns, apenas ou nenhuns? Quaisquer. Por era, que resposta boa! A ação destaca-se nos homens úteis, quer seja legislador ou seja não. E estes que nos ouvem, florescer pode-nos? Fazem outro sim, bem óbvio. E os conselheiros? São sequer pacóvios. Meleto, e a Assembleia? Putrefazem os membros dela os imaturos tanto quanto os maduros, ou também os fazem melhores? Esses, outros sim. Portanto, todos os atenienses mui refazem os jovens, a não ser eu, que os suplanto e os degenero. É o que dizes isso? Exatamente, caro, é o que atiço. Condenas-me a uma grande desventura. Mas me responde, dá-se com os cavalos a mesmíssima coisa? Conjecturas que todo ser os faz sem par? Achá-los seria muito trivial. A dura verdade diz-nos o contrário. Falo, pois eu corrompo os moçoilos mais do que qualquer um. Sou aquele as. Não é verdade, caro. Tanto as bestas quanto os cavalos suscetíveis são de serem ensinados. Na hora sexta, compreendi que ânito de ação nublada e tu virão a tal seresta, que afirmem ou neguem. Isto tão ruim seria se somente um homem pudesse corromper alguns abdômens. Mostras bastante que não tens temor, tampouco te preocupas com os jovens. Indicas claramente teu pior preceito, mas que dito está, aprovem ou não minha contenda, mas supor que é inverídico, e eles provem o invés, darei-me por vencido. Nada obstante, meu Meleto, não me bradas. Diz-nos, meu querido, habitar é melhor entre cidadãos do bem ou maus? Responde-me, amigo. Dar uma resposta clara a isto, sem balbuciar, é ter banal. Olhar com os olhos dos vis não traz desdém? Ao passo que com os olhos dos benévolos, só o corretamente e não o malévolo? Sim, claramente. Há alguém que queira ser desgraçado do que ser provido pelos seus condiscípulos? Que asneira de pedido, mas quero o estampido para que todos possam ver à beira de mim. Alguém deseja que, duvido, lhe façam malvadeza? De nenhum modo, pois isto é um lugar comum. Bem, quando tu me acusas de piores tornar os jovens, e também de tê-los corrompidos, acusas-me a priori de voluntária ou sem nenhum novelo o fazer? Voluntário. Que aprimores ainda mais teu pensar, pois é singelo o meu. Reconheceste que os cruéis fazem assaz ruindade, e ao viés. E os bons, ao contrário, sempre fazem o bem. Cheguei a tal questão inculta, que até ignoro, que se mal perfazem, corro o perigo de levar a multa da iniquidade? Tal maneira jazem os guardiões do bem, e tudo insulta aqueloutros. É claro que de minha parte, os insultos hão de ser nadinha. Não me convenço disto, nem me creio que se possa passar com outro ser. Das duas uma, ou corrompo feio, porém involuntário, ou sequer os putrefaço. Neste prazo, achei-o uma mentira. E se os faço ter um vício sem impor, a lei me manda desaprová-los, mas com tal ciranda. É evidente que, se assim o faz, isto é, me ensinasses, deixaria o involuntário de o fazer. Jamais vieste ter comigo para chefia instruir-me, porém. Não deste asa algum a mim. Acusas-me de dia e de noite, em vez de dar-me alguma ilustração. Mas tu sequer me aprumas. Homens da Atenas, o que disse está certo. Meleto nunca teve tal preocupação, sequer tivera. Ah, se ao menos possuísse.
De fatal que faço com os macebos? Blá, blá, blá. Eis o que dizes com as feições de pau, a não acatar ensino os deuses, como também a venerar os novos tomos. Então eu digo isso? Ensinar a eles essas coisas, deixo-os tão corrompidos? Assim então ao mar jogo-os? De certo, isso mesmo, com veraz estás a proferir. Olhar nós mais queremos para saber a ação de cada termo teu. Consigo coisa nenhuma descobrir, e nem da loisa. Se pessoalmente ensino, deuses há. Logo, eu próprio acredito neles. Como serei ateu, se creio já em numerosos deuses? Dar os meles pelos beiços a eles, não haverá. Nunca sequer lhes dei. Que me atreles a tais imputações, não justo é. Foi combinado, caro. A forfé. Ou ainda, dizes que nem próprio eu, de nenhuma maneira creio em deuses, e que é isto que ensino aos outros? Teu pensar, o dizes que não crês, que em deuses, sem eles, é o que mais parece. Ateu só pode ser. Meleto, meus adeuses a ti são cordiais e muito sinceros. Por que tal coisa dizes? Vocifero. Não apenas acato o sol, também a lua, como os outros homens? Por Zeus, não, juízes, uma vez que tem crenças que o sol é pedra e lua, alvor do qual a conhecemos, terra. Quem realmente tu acusas é o maior filósofo, Anaxágoras. Assim, desprezas estes homens de marfins. Pensas que são analfabetos, sem sequer saberem dos seus livros? De onde tiraste esta mensagem? Eles vêm ter comigo, porque se o tal esconde-esconde, pode ser sem mui vintém adquirido. Ou rir-se-iam, aonde quer que eu fosse, com as tais visões das quais eu tenho. Elas são meus dons. Por Zeus, tu pensas isto sobre mim? Pensas que eu não acredito em Deus nenhum? Eu absolutamente afirmo, vim para dizer que não mais crês. Eu, conjecturo que não se pode assim ter fé em ti, nem próprio tu, que és um promotor, acreditas nestas falas. Queres apenas bulhas. Quem tu abalas? Atenienses, insolente e vil parece-me a oração sua, uma queixa completamente imberbe. Eu abrevio que está querendo aproveitar a deixa por meio de seus grifos. Anteviu que estou brincando com qualquer ameixa? Conseguirei burlá-lo para cair naquele embuste? Hei de assim agir. Ele se contradiz na acusação, assim parece-me. Falava isto. Sócrates, do que é justo voa tão distante por não crer em deuses, visto que filosofa o contrário. Hão de acreditar no que profere, disto que falo. Entretém-se assim conosco? Quero que vós olhais o dito tosco. Examinem comigo, atenienses, como parece que proclama isso. E tu, Meleto, me responde. Vêem-se, neste momento, retraídos. Isso esse comportamento, e o nonsense será coibido. Há algum remisso que acredite nas coisas nossas sem acreditar que os homens há? Mas quem? Deixem-no responder, e seja como for, não o interrompei. E que indivíduo que acredita em cavalos, sendo homo, acredita em inúmeros resíduos dos equídeos? Também será, retomo o assunto, semelhante quando o tríduo não estiver na divisão do dia, ou vice-versa. Que roldão se cria? Da mesma forma, dá-se com os flautistas. Pode assistir alguém que crê em flauta, mas não consegue acreditar, à vista desarmada, naqueles seres. Falta a fazer jus que o homem bom preexista antes dos instrumentos? Se esta pauta não ma quiseres responder, eu digo-te, perante todos cá, que eu não redigo-te. Não há tal ser que conjetura tal condição. Existir aquela ou esta não há de modo algum. Nem o know-how foi preciso saberes. Cada aresta do meu discurso é de modo astral. Mas como posso crer que me admoesta nas divindades sem ter fé naquelas coisas divinas? Como eu posso vê-las? Não é assim? É. Suponho que concordas, visto que não respondes. Mas não achas que as divindades são aquelas bordas dos deuses? Tu afirma-lo? Cas raivas que me dizes que crê em várias hordas de deuses e também nos coros. Taxas que não acredito em deuses e, ao contrário, creio nas divindades. És vigário?
Mas, se por outro lado os numes, filhos, são uma espécie de nascidos tanto das ninfas quanto de quaisquer caudilhos, que homem, portanto, julgaria um canto sem um cantante haver? Eu compartilho em dizer que cavalos eu garanto, e burros, a saber, as mulas, nunca haverão sem que haja um pai que os trunca. É que, Meleto, esta queixa só apresentaste meramente à prova me pores, ou porque teu cafundó não se acha cá, tampouco na corcova. Está mais para irrealidade. Ó, toda a verdade, aqui e ali, reprova esse argumento, do qual tem tu mui a sério, lucidez que se obstrui. Homens da Atenas, necessário é não mais, assim parece-me, da parte desse Meleto, defender-me. Até disse o bastante. Vós sabeis que a arte inverossímil sua marcha a ré me deu. Somente far-me-ão um mártir? Isso é o que há de condenar-me, desde que eu seja condenado tal qual Dresde. As calúnias e a inveja das pessoas, e não Meleto ou Ânito, que irão condenar os injustos. Vários à toa, vários de índole sublime. Hão de me sentenciar, assim ressoa. Seria muito estranho se o ferrão não se movesse em direção a mim. Mesmo assim fico, pois de longe vim. Ou diga-se talvez, não te envergonhas, Sócrates, de te houveres desse modo, agora que te encontras com as peçonhas? Pois bem, darei uma resposta. Assodo o meu falar. Se sensatez risonha não estiver contígua ao homem todo, apoquentar-se-á apenas com a excelsa lei, que é sine qua non. Quando se age, não se deve ter nenhum preceito afora a tal justeza. Se assim não fosse, aquele afã sequer teria préstimo. Eu cito a alteza do rebento de Tétis, que dizer soube não ao perigo, e quanto a lesa ouve-se, muito corridigo, em Troia, tal como os semideuses foram joias. E quando Aquiles, quase a dar um golpe indefectível em Heitor, a mãe sendo uma deusa, disse a contragolpe: Meu filho, queres que a vingança ganhe sobre a morte domigo, que eu despoupe a mim por causa disto. Quero banhos de sangue ou não, serei eu mesma sempre, enquanto tu não estarás coatempre. Aquiles pouco caso fez da morte e do perigo, pois temia mais viver com um impróprio, sem o norte da vingança domigo. Ele faz co ato íntimo da vida um corte. Respondeu-lhe: Pudesse já atrás ter espiado, do que perto estar das naus recurvas, peso vão pro mar. O guerreiro troiano se afligia com a ausência atual? Atenienses, de vera assim o é. Sua travessia, em muitas regiões como Castrense, deu-lhe vigor e muita valentia para encarar o ceifador. E vence, portanto, aquele com destreza, dom e pertinácia. Nisto ele é bom. Teria eu cometido uma terrível falta se, quando os chefes designados que me escolhestes para me pôr num nível lugar, nos mais cruéis classificados, ou seja, Délio, Potideia horrível, por fim, Anfípolis, tivesse o fado de se estabelecer em tais cidades. Creio que hoje isto muito me agrade. O posto que me foi cedido por Deus era o de pensar, examinando a mim mesmo e aos outros, no motor de cada alma. Terrível, o comando seria se a pessoa, o transgressor, levasse-me à justiça sem um brando. Hoje ainda não é assim, porém, sem demora, dizer-lhe-ão amém. Temer a morte, homens, é julgar letrado, ser sem de verdade selo, pois é julgar saber o elementar. Quanto ao repouso derradeiro, vê-lo como o pior dos males. Um sem par temor, não é cabível, pois o elo entre a viagem longa e a vida nunca foi descoberto. Isto só se adunca. Ora, a mais censurável ignorância não seria julgar saber o que não se sabe? Quiçá eu bem alcance e decifre os sujeitos, mesmo se dissesse que em qualquer extravagância era mais sábio. Nisto se antevê que sou mais sábio, pois não tendo sobre o ar de saber, não julgo nada nobre. Mas sei que é mau e vergonhoso o crime da desobediência a um ser superno, seja Deus, seja homem. Decidi-me não temer nem fugir do desgoverno das coisas boas ou das más. O time dessa eu me defrontei no meu interno ser. Do imenso valor do deus Aquiles sou devedor. Razão da minha bilis.
Supondo, então, que me absolveis agora, não aceitando que dissera Anito que eu não devia ter às 9 horas e vir aqui, depois de estar aflito, e também encontrar-se aqui me alvora em divindade. Por meu lado, cito que desejam que para o além eu vá, por corromper os juvenis de cá. Eis o meu ensinamento aos pobres filhos. Supondo que dizeis-me, atualmente, não nos deixamos persuadir por brilho de alguns sofistas, mesmo que rebente em argumentos, mesmo que fuzile-o, Sócrates, mas tiramos-te somente com a circunstância de portares deste jeito, ou por outra, se vestir a veste. Que não mais investigues, discorrendo e nem sequer filosofando tais temas. Se me deixasseis ir fazendo o meu encargo, sê-lo-ia assaz verdadeiro. Da Atenas, homens, tendo eu por vós mui respeito e amor, perfaz que me convença pelo Deus do que por vós, que nada tem, nenhum porquê. Enquanto respirar e for jeitoso, não cessarei de refletir, tampouco de exortar-vos, queridos, pois eu coso a trajetória a vós, também cavouco muitas doutrinas. Um João teimoso sou nas palavras minhas. Dou não troco a ninguém, a não ser a vós, que sois os melhores à frente, e não depois. Não vos envergonhais por isso, meus compatriotas, de julgar os bens, a consideração que alvoreceu de modo inverso e a retidão, reféns de todo o ser ignóbil. Como um breu salvífico, podeis um parabéns dar-lhes? Se discordasseis, não iríeis interrogá-lo para ver? Viríeis? E, se me parecesse que não tinha alcançado a excelência, embora tendo tal assertiva de vexar a linha, de certo, dar-se-ia pelo adento da desvalia, que também a pinha está na época atual. E vendo como se dá a alteração dos dons, preparar-me-ei pros Armagedons. Todo esse tento destinar-se-á mais aos concidadãos, porque me são os acercados, e também aos já anciões e aos moçoilos, todos hão de aprender a pensar. Cotafetá zelaremos a Deus. A admoestação que eu faço é apenas persuadir-vos, para e somente na alma abstrair-vos. Nada mais peço do que expor que a grande excelência não vem do patrimônio, mas, ao contrário, da excelência abrange toda a riqueza da alma, fracione-o, ou não, no fim, os fartos bens, e o cande também. Guarnecerá a alguns campônios mais do que o necessário, e, inclusive, ao próprio Estado. Disto não me abstive. Se, por acaso, a título de exemplo que estou a corromper os jovens, mal as coisas hão de ir, e eu só contemplo a verdade, porém se algum boçal dizer o inverso, mente. Neste templo será julgado sem nenhum know-how a minha ida ou absolvição. Deixai-vos persuadir pelo mal. Ah, enganais-vos? Mas ficai conhecendo que alterar não irei meu comportamento, custe o que custar, até que seja o ar que respiramos. Falarei do fuste. Não me dificulteis o maxilar. Então me ouvi. Estou não para embuste. Creio que vos será de mui proveito, se, dispostos, ouvirdes do meu feito. Talvez eu diga coisas que podeis reclamar, mas fazei-o não, prezados, pois se eu mirar o pio fatal de vez, fareis mais mal a vós, devido ao estado em que me encontro. E nunca na aridez deparar-me-ei, os homens elevados não sofrem danos dos piores seres, desde que tenha altos afazeres. Não creio que a divina lei consinta isso que disse-vos. Talvez de mim dar-me-ão o cabo, por eu ser um 31, cogitando como o resto, sim, que essas citadas coisas são extintas a tais seres. Porém, jamais provim do lado negro, já que estando nele, acaba por fazer mais mal na pele. É por isso que estou vos defendendo. Faço-o porquanto vós me sois devidos, e eu não serei acometido, vendo tais atos horrorosos, não duvido, sobre mim. Sem embargo, sem remendo, vivereis por me condenar ao ouvido, surdo, e só desprezareis a dádiva de Deus, aquela que é bastante impávida. Isto porque, se me matardes, não encontrareis com nitidez um ser como eu que, para articular, de tão empenhado em achar a veras, quer seja levado ou não, eu sou um cão preso no opositor, ou um chanceler do próprio Deus. Parece-me que o Deus pôs-me aqui de propósito pros meus.
para eu amanhecer, tentando a cada um de vós convencer durante todo o dia, seja aqui ou lá, na armada ou na brigada, esforçar-me-ei a rodo. Não vos apresentar-se-á achada melhor do que eu assim. E se incomodo a todos vós, deveis poupar-me logo, senão arrepender-vos-ei cos rogos. Mas por seres despertos na absoluta noite por Anito, e tocados por ele, vós condenar-me-eis sem labuta alguma. Passareis, então, ao mor desespero de vossa vida. Chuta. Querem-me quedo. Entretanto, o ror de gente pode se falhar, e outro igual a mim estará planeta noutro. Sou uma dádiva de Deus a esta cidade. Percebê-lo-eis pelo fato de parecer não humano a minha gesta em preocupar-se não com os bens e tratos, mas com aquilo que lá de fora. A besta de tiro sempre fui a vós, e acato também por vós, como mui caro ente, ou melhor, como um pai mui adjacente. Se tirasse qualquer proveito disso, ou fosse pego por mover a rédea, poderia existir algum enguiço por o fazer. Mas vedes tal tragédia que os detratores vão fazer. Atiço não tais coisas, comigo. Desenrede-a talvez de forma outra. O espectador pode testemunhar meu pormenor. Mas talvez vos pareça absurdo que eu tenha peregrinado entre vós a aconselhar qualquer um no Ateneu e a meter-me num sítio mui atroz onde não sou chamado. Transcorreu tudo isso que já vos disse. Nós estamos por motivo esse aqui. Eis o que prego, não pensar em si. A razão disso já ouvistes vezes muitas de mim, e sempre que eu relato o surgimento de um Deus, que em tese é um ser do bem, ou seja, aquele dado do qual Meleto acusa-me às reveses, vós já sabeis que a voz deu muito brado. Tenho-a comigo desde a infância clara, é uma voz que me surge e me ampara. E quando ela se mostra, só se opõe no momento em que quero produzir algo ou fazer, porém jamais me impõe seja qual for a coisa. Um souvenir ela me é. Quanto a mim, talvez eu sonhe ainda em me transportar, me introduzir na vida da política. Que sorte a minha de parar sem que me exporte. Peço-vos que comigo vós ireis, não por vos exprimir a veras, pois não há homem que esteja, com as leis certas, a salvo, mesmo se depois se contrastar a vós. Sereis um rés perante vós. Um bando, Deus, depois hão de me atropelar. Dizer-vos-ei que serei muito custoso, como um rei. É necessário que quem luta pelo que é justo o faça como cidadão particular, jamais como um farelo da sociedade, se quiser a tão querida vida. Dar-vos-ei meu apelo, não por palavras de nenhum babão, mas pelo que prezais, por atos nobres. Atos esses que muito me recobre. Ouve o que aconteceu comigo, e vede que cederei jamais qualquer que seja a coisa. Quando vai de encontro à sede, sede essa de que tudo farta, esteja, é claro, dentro do correto. Sede não assim ao desfecho. E a peleja tornar-se-á valorosa a muitos seres que buscam a verdade sem palpéres. O que vos vou contar é coisa muito comum e habitual em tribunais, mas é verdade pura. Meu intuito, quanto aos ofícios públicos, jamais fora me vincular a um. Foi fortuito ter me tornado membro, isto faz tempo, de tal conselho. Sucedeu a história que se conta no Ateneu. A presidência tinha minha a tribo. Quando queríeis vós julgar em grupo os 10 mandantes que sequer tribos tinham, e permitiram tais subgrupos abandonados. Eu, a valer coíbo tal acontecimento, hoje os culpo pelo que realizaram. Vós também haveis de concordar mais que ninguém. Nessa altura, somente eu que se opôs a ir de encontro à lei e os oradores preparavam-se para dedar-me, pois declararam-me réu. Sem porta-flores, para meter meus argumentos, 2 seriam necessários. Os piores, os mais corretos. Eu julguei o certo, que seria melhor ficar liberto. Nunca me juntarei a vós, prefiro a proibição e a ida a conectar convosco. Isto ao qual me refiro aconteceu na era salutar, quando a democracia um suspiro ainda mal dava. Veio outro ar, a oligarquia e também os 30, governo que a maldade muito pinta. Chamaram-me à rotunda.
com mais 4, e a mim enviaram Salamina para buscar Leão, com a intenção, no atro, de o matarem, e davam várias claras ordens dessas a outros. Não idolatro tais argumentos, pois dispõe, tomara que assim não fosse, a implicar a tantos quantos pudessem nesse tal recanto. Logo aí, por actos, não por verbos, eu pude vos mostrar, e com rudeza não pretendo falar, que eu só verbo o acto justo e íntegro de alteza minha, não importando com o acerbo de excesso, que a espreita minha, reza a lenda, está. Somente isto é importante para mim, a minha fé. Como eu era robusto, tal governo não me intimou, a ponto de vestir minhas virtudes. E depois, no externo de rotunda, os outros a banir Leão e Salamina, subalternos eram, é claro, foram. O elixir seu foi que o governo estatelou-se antes que o assassinassem, pois desdou-se. Julgais, então, que eu poderia anos estes viver, e se tivesse vida pública, procedendo com um plano de probidade, como um ser que agrida a deslealdade, e, como certo, o pano disso se sobrepõe àquela brida? Não, meus queridos, poderá ninguém viver por muito tempo com vintém. Ao longo desta minha vida toda, mostrei ser sempre deste modo, seja na vida pública ou até na roda íntima da morada, que pragueja quem for simpatizante desta moda, a iniquidade. E a vivaz peleja está no meu interior, a fim de combater o envenenado gin. Eu, em nenhum momento, quis docente ser. Contudo, se alguém, garoto ou velho, me desejar ouvir a expor o ente, ou desejar me ver a obrar o artelho, nunca o recusarei. Sou não somente dos que falam ao lado dos fedelhos, falo também aos doutos, seja rico, seja paupérrimo, jamais abdico. E, se alguns se tornarem homens bons e profícuos e outros não, em tempo algum me forçareis com ilusões de que sou responsável. No entretempo, estou liberto desses borbotões, pois nunca prometi. Pois bem, não há tempo em nada, instrução alguma, nem eu ensinei os discursos que se atêm. E se alguém expressar que compreendeu ou ouviu de certo alguma coisa junto comigo, enquanto os outros dizem breu, sabei que não estão a ler o assunto que diz a exatidão. Por que os meus discursos são uma abjeção? Pergunto a vós, porque estáis frequentemente implicando comigo. Sois ardentes. Ouve, ó homens da cidade, estou a dizer-vos a veras toda. É porque gostam de me escutar no show, que faço ao questionar o contrapé do mais multício. E de fato, ou vê-se em contradição ou na migué. Mas o que eu digo foi-me compelido pelo Deus. Sou apenas seu ouvido. Outro sim, por oráculos e sonhos, que o realizasse, e de diversos meios, com que algum humano, eu suponho, foi ordenado que cumprisse. Sei-o que é fidedignidade, e bem exponho sua comprovação. Se estão no seio ainda, os incipientes, podereis conseguir vossa prova descortês. Ou se quisessem não fazê-lo próprios eles, os seus parentes, pais, irmãos ou outro próximo, conquanto assóprios não deviam lembrar-se. Aqui estão, primeiro, Criton, que não é impróprio, do meu demo é, também paisão, do tal Critóbulo. Depois, Lisanes, de Esfeto, pai de Esquines, nada inane. E também Antifonte, de Cefísio, o pai de Epígenes. Pois bem, comigo aqui se encontra, com seu rodízio, Nicóstrato, criança do meu amigo Teosótides, acaso Barbarísio, Teódoto, o assassino, o já jazido, e mano de Teódoto, e o filho de Demódoco, Páralo, o novilho. E Admanto, de Ariston descendente, cujo mano é Platão, que está aqui, mas Eantodo, cujo irmão bem rente aqui também está. O frenesi apoderou-se desta casa. Gente como o Meleto deveria aí apresentar o enunciado sério, mas acanhar-se-ão por quanto fere-o. Mas, se passaram-lhe despercebidos, é agora a altura de os chamar. A vez cedo-lhe, para que diga-se devido algum dos seus, de forma que os nenês hajam como padrinhos. O alarido, este se passa diferente.
fez com que as pessoas ajudassem tais venais da parentela, os bestiais. Como dissera Anito e Meleto sobre isso, talvez os próprios, ora, foram degenerados pelo afeto da razão como auxílio, mas afora os não adulterados, que remeto aos parentes daqueles, que tutora teriam para me ajudar, senão a justiça e a esbelta correção? Que outra razão possuem, a não ser interpretarem que Meleto mente, enquanto eu digo a exatidão? Quaisquer alocuções que estejam aderentes a essa minha defesa e a suster, é claro, caberá como coerente. Acaso algum de vós se ofenderá em se lembrar do vosso beabá? Ou de alguma querela menos grave, implorando aos juízes, com carpidos, exibindo os rebentos para a chave do despertar da paixão, adidos, os parentes e amigos. Dar-lhes ave, irei, mas não farei nenhum zumbido, embora possa acontecer perigos elevados até aos mais malignos. Dentre vós, porventura, refletindo em tudo isso, possa se encruar contra mim e, impulsivo, dar um lindo voto hidrófobo. Se assim, no altar, desenrolar-se essas coisas, vindo de fato acontecer, não quero mar nenhum. Parece-me oportuno ler estas palavras, que é meu bem fazer. Também eu, meu caro, tenho amigos e parentes, pois, como Homero diz, sou fruto de um carvalho não, de figo endurecido, muito menos. X, do ser humano, fruto sou. Abrigo 3 filhos. Ainda 2 estão a um triz da puberdade, e outro está longínquo dela já, e os parentes bem propínquos. Não tratarei aqui de caso algum para pedir que me inocentem. Se não o faço, por pirraça e baticum não o é, tampouco por qualquer auê. Se temo o Hades, não importa. Creio, porém, que para mim o que dessa temática não pode boa ser a nossa nação, a anfitrioa. É voz vivaz que Sócrates difere nalguma coisa dos demais, e aqueles de vós que se distinguem pelo altere mental, ou pelo ânimo que impele as obsessões, se cada ser profere isso, seria vergonhoso. Reles os que se hão assim, e já diversas pessoas vi fazendo estas versas. Abotoar o paletó, bem pensam que nunca vão, cogitam mui o eterno em suas vidas. Deram, não benção a eles, e nunca tê-la-ão, pois o interno de cada um se acha mui ruim. Condensam isto ou aquilo somente, eu encaderno assim, encobrirão a nossa polis com puro opróbrio, sem o brio do foles. E autorizam, de fato, um estrangeiro a pensar que os sujeitos da cidade se distinguem um do outro pelo cheiro dos seus méritos. Os mais, com a idade elevada, retêm com o palmo inteiro o magistrado muito intenso. Há de assim não diferirem das mulheres, homens de Atenas, vede os caracteres. Portanto, atenienses, não devemos tais atitudes engendrar, por pouco que seja o nosso valimento. Temos, se o cometermos, de mostrar, com soco, que condenamos muito mais os demos, em que cobrem a polis com seus moucos, e preferindo assim aos mentecaptos os moderados que se hão mais aptos. Mas, para além do que o valor envolve, não me parece justo ao magistrado suplicar, e tampouco do revólver ser absolvido por apenas dado ter estampidos, mas por dar os 9 ou mais aspectos do poder alado, isto é, o de ensinar e persuadir aqueles mais privados do porvir. O juiz deve não fazer favores em matéria de censo, mas dispor o que é justo. Eu juro que os escores não provirão do exterior, do alvor da lei, porém. Portanto, tais folclores habituar-nos-íamos à maior falsidade, e portar-se-ia, assim, de modo muito ímpio, um Caim. Não espereis, pois, cidadãos, que eu venha implementar aquilo já exposto, que creio que de bela nada tenha, nem de correta, nem de nobre. O rosto da impiedade é Meleto, que com lenha atirou-me, por Zeus. Porém, me arrosto com ele, exporei que as suas razões não são mais do que meras ilusões. E se vos persuadisse, por apelo, seria perceptível que vos dava o quebramento do sufrágio e o elo do ceticismo formaria a cava. Pois, defendendo-me de tudo pelo caminho da descrença,
eu, a brava, cairia no percurso igual ao seu, como um jogral daquele Coliseu. Está longíssimo de ser assim, pois em deuses eu creio, atenienses, mais do que os meus acusadores. Vim para entregar-me a vós, a tais forenses tribunas e, por último, ao jardim dos deuses para que me julguem. Creem-se eles dessa maneira, e decidam o melhor para todos, e validam. Sócrates é culpado, e uma pena cabendo-lhe propor agora mais do que nunca. Eu tenho muitas cenas atenienses, e também capaz sou para confrontar com minha plena razão o julgamento meu. Aliás, não estou indignado. Mais me espanta é o escrutínio que demais me canta. Se não me engano, eu poderia livre estar agora se eu tivesse tido mais 30 votos. No tocante aos víveres que Meleto me deu, com seu partido, fui ilibado, como a orelha livre numa carreira de ginete. Dito isso, todos percebem claramente a acusação que me puseram rente. Isto, Selicon e também seu afável comparsa, Ânito, acusado minha alma, não me tivessem. Impagável seria a quantidade de trouxinhas em dracmas que Meleto, o ilimitável, teria que pagar. Quem sabe, vinha uma cifra de 1000 por uma queixa vil, mas o falso nunca se desleixa. Esse homem a morte pede para mim, que vos proporei aquilo tal qual eu mereço. Mas o quê? Me encara como eu fosse culpado da boçal acusação, e que mereço vara por não ficado ter quieto. Sal eu coloquei, assim se expõe naquilo de mais valor, e deste modo expilo. Riqueza, propriedade, assim mui falam de mim. Ofícios militares, honras públicas e lugares onde exalam a chefia, e também as tais desonras dos grupos do governo, pois inalam crescer no meio da cidade. Honra ele, o Meleto, sua posse? Agora que me envolvi, vou ter com a Pandora? Não quis ficar no espaço que seria útil não, nem a mim e muito menos a vós. Em vez de tudo isso, eu ia ter com cada um de vós, porém só menos não eram os assuntos. Partiria destarte a vos servir, porém sem Vênus a camisa. Tentei fazer o máximo para não receberdes vosso ázimo. Tentei, ao máximo também, a cada um de vós, persuadir, inicialmente, a não cuidar apenas da morada interior, sequer das subjacentes, mas a cuidar primeiro da abastada virtude que possui, suficiente que seja, e a cuidar dos outros como da mesma forma que a mulher do pomo. Tal como procurei sugestionar cada um de vós a não cuidar primeiro das coisas da cidade, mas a dar à cidade a justiça por inteiro. Eis o castigo meu, alimentar o que lhe é devido. Eu empoleiro não a pena que há de vir, pois ela deveria chegar como uma estrela. O que convém a um homem muito pobre, e ainda para mais, pertence a vós, que necessariamente só do cobre precisa para vagar e não veloz, sendo para vos fixar em vossa nobre lucidez a axiomática, feroz na conjetura deles, evidência, talvez no Prítane, assaz compência. Merece-o muito mais do que o herói da corrida de bigas, pois vos faz parecer aprazíveis e constrói um amálgama tão e tão fugaz. Eu, ao passo, construo, não um boy à minha imagem, o dever primaz. Além disso, precisa não da mesa para nutrir-se, eu que uso a fresa. Se devo então propor a minha pena, segundo o equânime, proponho assim, que eu seja alimentado com a mecena, naquele território em que o arlequim torna-se útil, pois aqui reordena não as ideias, mas pior, o brindo seu vergel transforma-se em mazela. No Prítane, qualquer um se esgoela. Talvez alguns de vós meditem nisto. Eu falo por orgulho? Tal e qual um tresloucado faz ao ver um cisto, e mais, movido pela adicional arrogância em seu íntimo. Aviso, atenienses, de que eu nunca mal a homem algum eu fiz. Facultativo, de modo, sei que nunca vos cativo. Sobre isto, falamos brevemente. Eu creio que, se houvesse entre nós uma lei, como há nos ambientes diversos, que pudesse, não veloz assim, ser nas sessões e ser coerente nos julgamentos no tocante aos sóis da álama, e assim,
acalmaria por vos persuadir de todo o estertor. Mas não é fácil dissipar em tão pouco período as diversas pegas contra minha pessoa. A absolvição está no meu interior, se agrega não no meu testemunho. Dar-me-ão a pena justa? Assim espero. A rega florescerá, se for no grau exato, todo o infértil do seu mau hiato. Por que temer eu devo? Venha a multa pedida por Meleto para mim. Eu mui imagino como ele exulta diante desse fato. Eu intervim jamais, pois não capaz da catapulta eu fui de distinguir. Se o não e o sim da minha cela deve ser cumprido, caberia a Meleto? Que alarido! Então, eu deveria no cubículo pagar a pena minha enquanto o leme conduz o que é correto e não? O ciclo está em eu ficar com o treme-treme, até poder pagar o conventículo. Jamais eu pagarei, talvez blasfeme contra vós, mas farei a coisa certa, não ficarei com a mente boquiaberta. Teria grande amor a vida minha, se assim de modo irracional eu fosse não capaz de captar a picuinha vossa. Mas cada um dentre vós me trouxe antidiscursos que somente vinha de encontro ao meu. Agora cá erva doce não surgirá efeito em vós. Que pode surgir da fala vil? Nenhuma ode. Seria, realmente, uma garbosa vida se, com a idade, mui andasse errando de cidade volumosa em cidade miúda, sempre em face da proibição. Eu sei que se me dispôs a maioria, onde a tal sintaxe venha se situar, é claro, a minha, ouvir-me-ão falar em cada linha. E, se os distanciar de mim, serão eles a afugentar-me para ver a persuasão dos mais longevos. Não se afasta assim? Daí o florescer virá dos pais e dos afins. Então, meu caro Sócrates, capaz de ser tu, és aquele senhorio que nada venha dizer em outras embaixadas? Isto tornou-se muito dificílimo para vos convencer, pois se eu agir assim, irei contrariar o humílimo Deus. Mas não ficarei quieto, ir de encontro a vós será bem indocílimo, e ainda não me haveis de crer, nadir, que um absolutamente nada mais sou. Eu sei disto há tempo mui, aliás. E se eu disser que o bem maior que pode haver a um homem é, em dias seus, discorrer no tocante ao opimo ode, e bem como as matérias do apogeu que me ouvis falar. E se sacode, talvez, aquele que me ouvir sem breu, dizer que a vida só será sublime a aqueles que cogitam, se redime. Como eu digo, queridos, não abertos sois de compenetrar. No entanto, quero habituar-me não a ver de perto o mal. E caso eu possuísse um vero tostão, eu mesmo proporia certo numerário, de modo que o austero castigo fosse um comezinho, a menos que eu não pudesse ter os vossos fenos. Proponho, então, que a pena seja esta. Homens de Atenas, mas Platão, Critóbulo, Apolodoro e Críton na funesta se encontram, reunião aqui com os glóbulos brancos em pasmos, e dissertam: resta para mim simplesmente meu lóbulo direito, e devo 30 minas vos distribuir igual eu faço aos bois. Cada amigo servir-me-á de aval em relação a esta pena. Entre as penas ofertadas, a total extinção escolhida foi. O ventre da prisão ser-lhe-ia o seu mau destino. Logo, Sócrates, por entre os corredores, se dirige ao árbitro que o julgou e também ao superárbitro. Depois, ao grupo de colegas lianos que o cerca, antes que a patrulha chegue e o leve para o cárcere montano, onde estará à espera de... Prossegue assim sua execução. Que dano, homens de Atenas, só por uma gag. Se assim a fosse, ficaria bem. A nossa pátria vós causastes, hein? Vós ficareis com a culpa de aviar a minha ida a outro mundo. Sois os transgressores. Eles vão ao ar por terem dito aquilo sobre os ois meus, e mal me julgam ser o altar. Porém, apenas sou aquele arroz das ideias. Se vós tivesseis dado tempo ao tempo, cairia estofado. Sabeis que idade tenho, quão crescido vou em anos de vida, e como estou pertíssimo do sono. Não garrido, estou convosco, mas apenas dou as minhas detrações a aquele ouvido que fora favorável de que o show terminasse com o belo passamento meu. No tocante a isto, não me isento.
Talvez julgueis, queridos, que eu culpado fui por ter descuidado sido, e agora encontro-me naquele lar, ao lado dos condenados. Disse assim: implora para sair jamais do tal jurado, porquanto nada tem na sua aurora. Deve-se ir àquele mundo, longe do certo. O hábito concebe o monge? Fui condenado, mas o fui devido à falta de discursos não. Eu fui pelo impudor e pela audácia. Fido ouve-me do melhor estilo. Aflui à genuinidade. Não falei ao adido cultural de maneira débil mui. Eu falei-lhe a verdade. E por fazê-lo, cheguei aonde estou, sem um apelo. Mas, por estar em contratempo, não julguei de modo necessário agir irresponsavelmente. Nem a ação que agora faço me arrependo, ir imitando ao liberto homem, tão benemerente de louvor, e ouvir seus mandamentos. Eu cheguei aqui apenas por falar o que escolhi. Morrer depois da minha ação prefiro a suportar um peso desse. A guerra e o tribunal jamais será o giro para alguém escapar à morte. A terra, ainda mais se comigo for, o vírus meu não o conselho. Já na terra ensanguentada, poderá prostar-se ante o inimigo para assim quedar-se. Do mesmo jeito, em todos os diversos perigos, há também, se for perito, uma forma de dar a sola. O verso disto é que haver-se-á de modo aflito, pois obedecerá aos maus. Malverso assim, jamais. Eu mesmo mui admito que conseguir de jeito algum o mal praticar é penoso em alto grau. E o mal persegue-nos de modo lépido, mais do que a morte. Assim, se compreende que, lento e velho como sou eu, tépido para com eles fui, e agora acende o julgamento meu, me tenha intrépido de modo agido. Até que ponto ofende os meus discursos? Só eu sei que eles deixaram-se lavados ser. Que reles! Vamos distanciar-nos desta área. Eu, transgressor, à morte por alguns dentre vós condenado fui, e pária tornei-me por razão de vós. Nenhum dentre eles está de fora. Várias de suas concepções irão a um patamar muito abaixo do esperado. Vão condenadas a ser, até no agrado. Pelo meu ato, abrir a mão da rima, eu vou. Mas eles vão obter o dó de modo muito amargo, muito acima do calculado. A aristocrata avó, de cada um papear da obra-prima irá, e, com certeza, sem um ó, vai criticar a posição de todos. Ao canto da coruja não me assodo. Desejo-vos fazer o meu prognóstico, a vós que me julgastes. Eu cheguei ao sítio em que nenhum seria agnóstico, à região em que os demais da lei de fora tentariam ousar. Pernóstico, eu fui a ponto de chegar à grei dos viciosos, digo-vos que logo encontrareis a pena de que rogo. Pena essa, por Zeus, que a vós virá de modo muito mais cruel, somente por terdes abatido a veras. Ah, pois o fizestes planejando, ó gente, que vos eximiríeis como um ás a prestar contas à existência, crentes de que não passaríeis a julgado ser, ao contrário, vó tereis o dado. Numerosos serão os que de vir a examinar-vos hão, e que inclusive agora eu reprimi, embora o abrir ainda não o fora, e que tais ouvires, quem o diga, captado. E o porvir, que há de vir a vós, será aclive ao que receberei de vós, queridos. Que Zeus vos tenha mui pesar, duvido. Quanto mais novos forem, mais severos eles serão. Devido a isto, vossa indignação será maior, e austero será também o crime vosso. Esboça, assim, o miserável e sincero destino vosso. Se pensais que a fossa já acabou, estais demais errado. Jamais irão calar o lábio alado. Tal ordem de parar as várias críticas não é, de modo algum, possível nem sequer glorificado. Tais políticas jamais serão capazes de também deixar imoto os cidadãos. A mítica saída unicamente está no bem de quando torna-se correto. Era isto que eu tinha a vós dizer de vera. Com os que me votaram a favor, gostaria de ter com eles sobre o que se deu,
enquanto no labor ainda estão muito ativos. Pelo nobre ser que sou, vão me conduzir ao maior lugar da mansidão, local salobre para a filosofia ir embora na mais devida e respeitável hora. Ficai comigo este tempo, homens, pois nada impede que contemos crônicas uns aos outros, enquanto que consomem a fidedignidade, forem sônicas. Vós sois como supergentis, que somem isto também, porquanto quero a tônica no seu devido sítio, só assim poder-vos-ei mostrar o meu fim. A mim, juízes, e, chamando todos por esse epíteto, se certo e claro é, não sei, mas vós sabeis. O engodo aconteceu-me de repente. Aclaro dessa maneira. O meu estúrdio modo de ter com meu oráculo pré-claro seguiu-se com a seguinte explicação, que me deter-me ia de antemão. A minha voz profética e constante, a voz da divindade, sempre veio a mim com muita permanência ante qualquer ação que tinha em vista. Creio que me impedia de fazer o vante, de forma errada. Me impedia, sei-o, pois sempre aparecia quando eu iria o mal fazer, do abjeto breu. Agora, todavia, que me ocorre, como podeis descortinar, o meu dêmon a mim me veio não, e corre para me opor de todo o mal, e eu deparei-me com ele não. Decorre destarte desde hoje cedo, deu em circunstância alguma o tal sinal, nem mesmo no momento crucial. Frequentemente, pressupostos vários, me recoltava em meio da conduta minha. Porém, agora voluntário, serei na direção da busca astuta, pois o dêmon se foi, e é-me páreo somente aquele brinde vil, cicuta. Qual o motivo? Vou dizer-vos isso do modo mais explícito e insubmisso. É que provavelmente, muito disto que me ocorreu, quiçá, um bem o seja e estamos afastado. Pelo visto, daveras quando vemos a peleja, pelo ângulo falso que o benquisto do finamento realmente esteja certo, o que se passou comigo prova esse argumento como a boa nova. Se eu estivesse a praticar alguma coisa que fosse pestilento, minha voz haveria de se opor. Em suma, salvar-me-ia de qualquer vindima improdutiva. Bem, pensemos numa grande esperança, que de acima colocar do ceifeiro e da existência. Tudo que me ocorreu com virulência. Na realidade, com a morte resta saber das duas uma o que será. Ou o que morre se converte em besta, em nada, e, assim, privado fica já de qualquer comoção, ou não se embesta, segundo disse, e torna-se, oxalá, um ser em outra região, além da qual vivemos, que nos só retém. Se todo sentimento cessa logo após obtê-la, como aquele sono do qual o conhecemos já, o fogo não experimentamos, pois o trono nosso estará em outro sítio, e o rogo que implementamos com a visão. Sazono com essas várias notações. Em suma, a morte para nós, enfim, se apruma. Se alguém, eu creio, de escolher tivesse a noite em que ninou sem sonho, ao lado pondo-a dos outros dias, e se houvesse, como de fato aconteceu, no airado descanso doutras noites, julgo esse selecionar que até o rei centrado ou alguém característico teria de os contar facilmente cada dia. Se a morte é, pois, uma coisa gênero desse, eu, então, expressarei que um lucro ela será, porquanto um não subgênero há de ser, no momento que ao sepulcro baixar, parecerá um falso agênero, não, ao contrário, ela há de fulcro, ser vizinho da noitada. Mas se for o inverso dela, ser o lapso que seria de nós, se não prolapsus. Que bem maior, juízes, vós, à vista disso, desejaríeis, se um sujeito vir a ter com o Hades, não as cristas jogue, no reino seu, de pé direito, depois de ser livrado bem da lista negra daqueles que se dizem peito, ser o da isonomia, e logo dar-se com os juízes, quer disfarces. Éaco, Radamante, Minos, todos aqueles semideuses justos, faze cá e acolá, Triptólemo, sem godo algum, foram excepcionáveis. Base nisto, acharíeis que teria a rodo, sem interesse sido?
Bem que vaze algum naquele sítio onde está os grandes mestres de universo. Ah! Homero, Hesíodo, Museu e tantos outros iguais, inúmeros dariam de tudo para estar com eles. Canto igual a Orfeu, que Bacon associam seu nome nessa lista. Muito Ananto também está naquela lista. Afiam os dentes todos por querer estar ao lado deles. Seja então meu lar. Que tempo esbelto passaria quando me encontrasse com Ájax, que filho de Telamon o é. Real comando ele exerceu naquele duro trilho, de que lembramos como luta. Ando com imenso prazer e muito brilho nos olhos ao topar com esse herói, ou seja lá qual for o meu constrói. Desagradável não seria, penso eu, comparar a vida deles ante a minha, o sofrimento deles denso com o meu. Mas o belo caminhante, que anda em busca de explorar o senso do homem, ficaria grato e arfante por descobrir quem julga conhecer e quem conhece não do vir a ser. Quanto não se daria àquele grande comandante de feitos nobres, cujo prenome conhecemos como Dande, melhor, Agamenon, o tal marujo conduziu combate àquela estande de guerra, Troia, que levou um sujo sopapo de ginete, ou o Odisseu, ou o Sísifo, ou outros do apogeu. Poder confabular com cada ente dessa altura seria como um gozo perene. Examiná-los normalmente seria um bem-estar sem par. Recuso com a certeza de que lá o crente não morrerá igual a mim. Nervoso por desejar de modo ágil ir com eles ter, estou a me vestir. E mais felizes do que nós, em todos os pontos, são do que os de cá. Estão os que lá, e vantagem tem a rodo, uma vez que mortais assim o são. Mas se ao menos verdade for, de modo que nos contam, também, juízes, não deveis desiludidos ser com a vida que está além da morte tão ardida. Nenhum reverso cederá num ser incensurável, seja nesta essência ou na depois da morte, que o viver seu se move em direção da agência dos deuses. Meu destino, meu dever não ocorreu do acaso. A ambivalência está de fora das memórias minhas. Fui destinado a isto. Me convinha. E também estarei de todo ofício livre. A razão acerca disto foi que a voz interior no mais difícil momento não manifestou-se. Oi, agora posso dar aos vocatícios por condenarem-me. De corte boi tornei-me assim. Ressentimento não tenho nenhum, jamais vivi em vão. Embora fosse não com pensamento, esse que me puniram, mas porque julgavam me fazer castigo lento. Portanto, dignos eles são, o quê? De censuras. Tenho chamamento para fazer-vos. Quando meu bebê estiver gigantesco, vós deveis castigá-lo, se for adverso às leis. E, se vos parecer que tanto querem riqueza, bronze, prata e ouro, devem ser castigados como eu fui. Tiverem desprezo pela perfeição, que os levem os deuses para longe por se aterem ao caminho do vício, que sublevem após a morte para o bem durante, esse penacho rígido e cortante. Desprezai-os, do mesmo modo como eu fiz convosco, por cuidarem nímio daquilo que se deve não. Nem cromo, se passarem por aquele exímio de Odisseu, sem o serem. Mui diplomo, aos seres que atuarem, não ao símil modo. Se assim fizerdes, vós serei muito justos, com assaz fluidez. Está no tempo de partirmos para a nossa condigna sorte. Desistência serei, por fim, distanciado, apara serei, melhor dizendo, vós, na agência, haveis de se manter. E quem se aclara? Somente os deuses saberão a essência desse argumento atribulado nosso. Eu ficarei com os deuses, vós, no esboço.